de noções de redes, parte 2. Nós vamos dar continuidade então ao vídeo 1 do curso de noções de rede. O que foi visto na primeira parte? Nós vimos algumas coisas sobre definição, né? O que é uma rede, tá? Aqui vou fazer uma revisão, uma recapitulação bem rapidinha sobre a primeira parte, ok? Então aqui, o que é uma rede de computadores, né? Isso aqui foi tudo visto no primeiro vídeo, tá, pessoal? Então qualquer coisa é só olhar o primeiro vídeo, beleza? Então, rede de computadores são estruturas, né, de dispositivos e computadores conectados por meio de sistemas, tá? O objetivo da rede de computador é descomplicar a vida de seus usuários, ok? Depois nós vimos um breve histórico de como surgiu a rede, né, que confunde-se com a própria história da internet, começando aí da década de 60, né, de 1960 até 72, tá? Onde tinha aí uma rede telefônica que foi utilizado para passar dados, né? Então, no caso aí a internet, a primeira rede na verdade começa aí década de 60, né, com o projeto ARPA, ok? Depois, ainda na década de 60, surgiu aí o ARPANET, né, que foi publicado aí por Roberts em 67, tá? E aí, em 69, a primeira instalação de uma rede conectando a Universidade da Califórnia com o Standard Research Institute em Santa Bárbara e a Universidade de Utah. São 3 conexões. Em 72 já tinham aí 15 conexões, ok? Chegando aí à década de 70, né, vai de 72 a 80, já começam aí outros tipos de redes, tá? AlohaNet, Telnet, TimeNet, Transpac, tá? Baseados no projeto ARPANET, ok? Década de 80, de 1980 a 1990, né, já tinham aí 200 máquinas conectadas aí no projeto ARPANET, tá? Mas aí a Guerra Fria fez com que esse projeto fosse utilizado mais pelas Forças Armadas, né? E aí eles começaram a controlar todo o tráfego com medo de que outras pessoas pegassem os dados que estavam trafegando na rede, né? Ainda na década de 90, década de 80, né, surgiu aí o protocolo TCP/IP, que até hoje é utilizado nas redes de internet, né? Surgiu também o DNS. Toda vez que você vai acessar a internet, você tem esse DNS, né, que é o seu domínio, né, domínio de sistema, tá? Um nome para você conseguir acessar a internet, ok? Depois, década de 90, de 90 a 96, a ARPANET deixa de existir, né, e algumas empresas começam a fazer a administração deste período onde a internet deixou inclusive de ser militar, né, foi desmilitarizado. Na década de 90 também surge a internet como nós conhecemos hoje, né, com o desenvolvimento do www, tá, o World Wide Web, né? Então a internet como a gente conhece hoje foi implantada oficialmente em 91, né, no Centro Europeu de Física Nuclear, ok? E aí surgiu o HTML, que é uma linguagem para fazer páginas na internet, o HTTP, tá, que é um protocolo de comunicação da internet, tá? E surgiu também os primeiros servidores web e browser, tá, que é aqueles navegadores da internet, tá? O Brasil entrou na internet na década de 90, ok? Em 95 a maioria das pessoas que utilizavam a internet usava principalmente aí o Mosaic e o Netscape,
tá? Em 96 a Microsoft lançou o Internet Explorer, ok? Só lembrando, pessoal, que aqui eu estou fazendo uma revisão rapidinho do primeiro vídeo, tá? Depois de 1996, a internet não parou de aumentar, não parou de crescer, né? Lembrando que até hoje a gente ainda usa os 3 protocolos que foi criado aí lá no final da década de 70, né? O TCP, o IP e o UDP. Hoje nós temos mais de 1 bilhão de usuários acessando a internet, inclusive pelo celular, por tablets, televisão e outros equipamentos. Bom, existem vários tipos de redes, né? Isso aqui também foi visto no vídeo 1. Tá? Nós temos aí o Local Area Network, a LAN, que é uma rede local, ok? Também conhecido como rede doméstica. Tá? Então, com certeza vocês devem ter em casa uma LANzinha, né? Uma rede local, que é uma rede doméstica, né? Com fio, tá? Com aqueles cabos de rede, tá? Ok? Aí um mapinha de como é uma rede local. Depois nós temos aí a MAN, tá? Que é uma rede metropolitana, Metropolitan Area Network, que já é uma rede para conectar LANs, tá? Uma LAN se conecta de uma região, se conecta com a LAN de outra região através de uma MAN, tá? Então as MANs, chamadas também de redes metropolitanas, né? Já conectam bairros, conectam cidades, né? Depois você tem as WANs, tá? Então quando uma MAN que está numa cidade vai se conectar com uma outra MAN que está em outra cidade ou até mesmo outro estado, você tem aí uma WAN, né? Wide Area Network, sendo que as WANs você pode conectar até mesmo computadores que estão em outros países, tá? Ela já é uma conexão já de longa distância, ok? Bom, depois nós temos os outros tipos de conexão, como a SAN, Storage Area Network, tá? Que é utilizado principalmente numa rede com mais para a estocagem, né? É uma rede mais para armazenamento de dados. Temos também a PAN, que é o Personal Area Network, tá? que é uma rede que é utilizado mais para conectar dispositivos móveis, né? Dispositivos pessoais, tá? Um exemplo de conexão é através do Bluetooth, tá? Nós temos também a WLAN, tá? Wireless Local Area Network, que é a mesma coisa da LAN, tá? Só que é sem fio, ok? Temos também a WMAN, que é a mesma coisa da MAN, tá? Wireless Metropolitan Area Network, que é a mesma coisa da MAN, só que é uma conexão sem fio, assim como nós também temos a WWAN, tá? Wireless Wide Area Network, que é a mesma coisa da WAN, só que é uma conexão mundial sem fio, ok? Muito bem, então o primeiro vídeo nós fomos até aí, né? Que foi uma revisão rapidinha do que nós vimos no vídeo 1. Agora vamos entrar na parte nova, que diz respeito aqui agora ao vídeo 2, tá? De noções de redes, tá? Onde nós vamos ver os equipamentos que são utilizados nessas redes, tá? Então, tanto para ser usado numa WAN, numa LAN, numa MAN, se for uma rede com fio, se for uma rede sem fio, tá? Existem os equipamentos específicos para cada tipo de rede, ok? Então vamos ver, por exemplo, um gateway, tá? O que é um gateway? O gateway é um nó de rede utilizado para unir redes que utilizam protocolos de comunicação diferentes. Ele pode conter dispositivos para traduzir protocolos, sinais de dados, converter taxas de impedâncias e outros fatores que bloqueariam a troca de informações entre dois computadores, tá? Os gateways também são chamados de conversores de protocolo.
a sua atuação é feita em várias camadas de uma infraestrutura e, em geral, possui um grande impacto na forma como os equipamentos se comunicam. Além de ser conhecido como proxy de rede, esse dispositivo pode estar presente em roteadores, realizando o correto mapeamento de IPs da rede. Só lembrando, né, pessoal, IP é a sigla para Internet Protocol, tá? Ou protocolo de internet. Ou ainda, né, é o endereço do seu dispositivo na internet, tá? Toda vez que você acessa a internet, você tem um endereço. E esse endereço é o IP, ok? Então, quando o seu dispositivo vai se comunicar com outro computador em alguma parte do mundo através da internet, esse outro computador ele pode estar com um IP diferente, pode estar com uma forma de transmitir os dados diferente, tá? O que o gateway faz é justamente traduzir esses protocolos para que o seu dispositivo consiga entender e consiga estabelecer uma comunicação, tá? Então, com certeza, se você acessa a internet pelo computador, até mesmo pelo celular, tem um gateway que vocês precisam acessar para poder fazer a comunicação. Muito bem. Outro equipamento de rede é o firewall. Esse, com certeza, vocês já ouviram falar em algum momento, né? O que é um firewall? Vamos lá. O firewall é um equipamento básico de segurança de rede, pessoal. Exatamente. O firewall é para fazer a segurança da rede. Sua principal função é controlar continuamente todo o envio e recebimento de dados efetuado em uma rede de computadores. Se uma conexão insegura for detectada, o firewall efetua o bloqueio desta, impedindo que o usuário tenha acesso a páginas ou conteúdos de baixa segurança. Ok? Além disso, todo firewall corporativo deve dar ao gestor de TI a possibilidade de definir controles personalizados para o acesso a site e recursos web. Isso impedirá falsos positivos e aumentará a performance geral da conexão. Além disso, a visualização de relatórios e gráficos com registros de bloqueios e alertas deve ser simples, tornando mais ágil o trabalho do gestor de rede. Então, pessoal, o que é um firewall, né? Olha só, né? Uma proteção, uma parede de proteção. Aqui, ó, a sua LAN, né? E aqui a internet, aqui é o mundo, né? Então, ele vai mandar um monte de coisas para a sua LAN, ok? Qual é a função do firewall? Proteger a LAN desses bombardeamentos de informações que vêm da internet. E esse firewall você configura, tá? Você pode deixar a configuração padrão ou você pode configurar como que você não quer que essa sua rede seja bombardeada, ou ainda pode configurar com que você não quer que a sua rede acesse, tá? Então, gente, quando vocês estiverem nos seus respectivos trabalhos, acessando a internet dos computadores de seus locais de trabalhos, tome muito cuidado com o que vocês estão acessando, porque com certeza a sua empresa tem um firewall que fica monitorando o tempo todo a rede, tá? E sabe o que você está acessando, quando acessou e até mesmo de que computador você acessou, tá? Então toma cuidado, porque muitas vezes a pessoa pode ser demitida por justa causa, exatamente por acessar conteúdo impróprio, tá? O que acontece? Você pode configurar o firewall para não acessar, mas o que algumas empresas fazem é que eles configuram o firewall e eles deixam, ele permite que qualquer computador acesse qualquer conteúdo, só que ele fica registrando o que você acessa. Então você pode configurar o firewall para não acessar, mas pode configurar o firewall para deixar acessar, só que fica registrando, né? Aqui, ó, fica gerando relatórios, tá? E registros, tá? Do que você acessou, quando acessou, de onde acessou, tá?
tá? Então toma cuidado, porque isso pode dar problemas não, onde você está trabalhando, ok? Muito bem. Outro tipo de equipamento também muito importante em uma rede de computador é o splitter. O que vem a ser um splitter, pessoal? Isso aqui já é um equipamento mais para os tempos modernos, né? Também utilizado em redes de fibra ótica. O splitter é um dispositivo passivo que divide o sinal de um fio. Os splitters dão mais capilaridade a uma rede, aumentando o número de nós e ramificações existentes. Tá? Os modelos disponíveis no mercado se dividem entre os balanceados e os não balanceados. A versão balanceada dividirá igualmente o sinal entre cada ramificação. Já a versão desbalanceada não gera perda de sinal em relação ao cabo original. Então, pessoal, esse equipamentozinho aqui, tá? Ele vai fazer com que chegue um sinal de fibra ótica, né? Ele vai chegar um cabo de fibra ótica aqui, e esse um cabo ele vai ser distribuído entre vários cabos, tá? Então tá aqui, ó, esse cabinho aqui é conectado aqui e pode distribuir um sinal óptico, vai ser distribuído entre vários cabos, tá? Então dessa forma você consegue fazer com que, vamos supor, num prédio, né, chegue apenas um cabo ou poucos cabos, e esses poucos cabos são multiplicados por vários outros, podendo distribuir aí o sinal para todos os apartamentos de um prédio, né, com poucos cabos chegando ao prédio. Okay? Então essa é a função do splitter, que é mais para os tempos atuais, onde se está utilizando cada vez mais a fibra ótica, né, para acessar a internet. Outro equipamento também que diz respeito ao uso de fibras óticas, tá, é a OLT, tá, que é uma sigla para Optical Line Terminal. A OLT é outro dispositivo passivo de redes óticas. A sua principal função é distribuir, gerenciar e organizar as funcionalidades ofertadas por uma conexão. Graças ao OLT, redes podem ser mais escaláveis e capazes de agregar outros tipos de tecnologias. Então, com esse equipamento você consegue colocar numa rede tanto a rede de fibra ótica quanto a rede através dos cabos, né? A rede através de sinal magnético, tá? Então aqui, ó, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, aqui você vai colocar o cabo de rede convencional, tá? Aqui, ó, tudo cabo de rede convencional, enquanto que essas outras portas são os cabos de fibra ótica, tá? Então isso aqui é para poder mesclar em uma rede tanto a fibra ótica quanto os outros tipos de redes que tiver num prédio, por exemplo, né, numa conexão. Outro tipo de equipamento é o ONU, tá? O ONU é a sigla para Optical Network Unit, ou Unidade de Rede Ótica, tá? A ONU é um aparelho utilizado em conexões para conversão de sinal entre as redes PON, Passive Optical Network, ou rede ótica passiva, e uma rede local, LAN. Tá? Cada ONU pode ter suporte a múltiplas entradas Ethernet e velocidade de transmissão. Dessa forma, é possível atender a um número maior de aparelhos com mais flexibilidade e alta performance. O que acontece aqui com esse aparelho, pessoal, é que ele vai chegar uma rede normal, uma rede LAN, tá? Aqui os cabos de rede, tá? E ele converte esse cabo de rede para a parte ótica, tá? Ele converte para a parte ótica, permitindo aí que você chegue com um sinal sem ser ótico, tá? E converta para a parte ótica, permitindo até uma maior utilização da rede que você provavelmente já tenha na sua residência, ok? Tá? Muito bem.
Outro equipamento, pessoal, esse aqui com certeza vocês devem ter em casa, tá? Que é o roteador, tá? O roteador, ele é o principal dispositivo de gerenciamento de redes wireless. Ele é responsável pela criação, gerenciamento e distribuição de sinais entre dispositivos conectados a um hotspot. Em alguns casos, o roteador também pode substituir o modem e fazer a conexão com a web. Tá? Então, esse grandão aqui já é um roteador, né, já bem profissional, né, potente, né, já bem mais caro. Esse outro aqui da TP-Link, ele já é mais comum, tá? Já é mais popular. Então, o que acontece, né? Quando chega o cabo, né, de internet para dentro da sua casa, você tem que distribuir esse sinal de internet para todos os seus dispositivos. Antigamente, essa distribuição dos sinais era feita através de cabos, né? Mas hoje nós temos dispositivos sem fio, né? Como o celular, como a própria televisão Smart, né? Smart TV. Então a gente precisa de um sinal sem fio. Então esse roteador, ele pode também distribuir o sinal com cabo, tá? Aqui atrás dele tem a parte que você conecta o cabo para distribuir o cabo para dentro da sua casa, mas a principal função dele é chegar o sinal aqui com cabo e distribuir através de um sinal wireless, tá? Que aqui no caso distribui aqui através dessas antenas, tá? Então isso aqui são as antenas que distribuem o sinal wireless, tá? Isso aqui é claro que tem um certo alcance, né? Isso aqui é mais caseiro, tem um alcance mais curto, né, para dentro de uma casa. Isso aqui já é um pouco mais profissional, já tem um alcance maior. Muito bem. Outro equipamento também muito utilizado, né? Obviamente, sem isso, muita rede não poderia existir, que é o cabeamento. Eita, peraí. Que é o cabeamento, tá? Óbvio, né? Os cabeamentos de rede são os fios utilizados para o envio e recebimento de dados. Atualmente, as principais tecnologias da área se dividem entre os cabos de par trançado e os de fibra ótica, tá? Cada um deles se difere pela necessidade de manutenção, resistência a ruídos e o custo de compra, tá? Hoje em dia ainda é utilizado os cabos de par trançado, tá? Mas cada vez mais é utilizado os cabos de fibra ótica, tá? Os cabos de par trançado Ethernet é o cabeamento mais popular da atualidade, tá? Constituído por um conjunto de fios trançados. Ele é barato, simples e confiável. Alguns modelos permitem o envio e recebimento de dados em velocidades próximas a 10 megabits por segundo, tá? Esse Mbps significa megabits por segundo, mas já existem padrões que podem atingir até 40 megabits por segundo em desenvolvimento. Já a fibra ótica é conhecida pela sua taxa de transmissão elevada e o baixo custo de manutenção a médio e longo prazo, tá, pessoal? Isso a médio e longo prazo, tá, pessoal? Porque a implantação da fibra ótica é mais caro que a implantação de um cabo de par trançado, tá? Mas a médio prazo e longo prazo a fibra ótica acaba se tornando mais em conta. Ao contrário dos cabos de par trançado, as trocas de dados são feitas com feixes de luz, o que elimina a chance de uma informação ser corrompida por interferência magnética. Ok? Então, aqui um exemplo, né, como é o cabo de par trançado, né, que são esses cabinhos azuis aí, ó. Aqui são os padrões que esses plugs aqui são feitos, tem esses dois padrões, tá? Esses plugs aqui, eles são chamados de RJ45, tá? E aqui é como é feito o padrão de cores desse RJ45, ok? Então isso aqui se você usar um padrão, por exemplo, esse T568A numa ponta, na outra ponta tem que ser usado o mesmo padrão. Então no Brasil tem esses dois padrões, 568A e o 568B, tá? E aí tem essas cores, ó, né? O verde com branco, verde, laranja com branco, azul com branco, laranja
laranja, vermelho com branco e vermelho, né? Isso aqui é o padrão T568A. Tá? É claro que tem um alicate especial para você fazer isso aqui e aí permitir a conexão de uma rede, né? Uma rede LAN, por exemplo, né? com cabos. Tá? Depois, pessoal, tem os cabos de fibra ótica, tá, gente? Esses cabos de fibra ótica, aqui dentro, por exemplo, ó, tem um tubinho, tá? Ele é um tubinho de vidro, né? Feito, condicionado dentro desse invólucro, né? Escuro, onde numa ponta você tem o equipamento que manda o sinal de luz. Esse sinal de luz percorre todo o cabeamento até chegar na outra ponta, e na outra ponta você vai ter os equipamentos que vai decodificar essa luz em dados, tá? E aí passar aí para os seus equipamentos, tá? Aqui um exemplo, né, de um cabo de fibra ótica, né, com vários tubinhos, né? Olha aqui, ó, cabo de fibra ótica com vários tubos. Okay? Então hoje em dia está sendo muito utilizado os cabeamentos de fibra ótica, principalmente em conexões WANs, tá? Aquelas conexões que conectam estados e até países e até mesmo continentes, tá, gente? Existe um cabo de fibra ótica que conecta o Brasil à Europa, né? Um cabo submarino, tá? Ele é realmente um cabo muito grande, muito extenso, né? Mas que permite que a gente se comunique com a Europa de uma forma muito mais rápida, tá? Eu vou passar então aqui agora uma comparação entre os vários tipos de cabos, tá? Ó, primeiro surgiu o cabo coaxial, que foram as primeiras redes, né? Eram através de cabos coaxiais, tá? Que tinham uma velocidade de 20 megabits por segundo e era utilizado em TVs, dados, né? Dados, né, de informações e outros sistemas de vídeo como monitoramento. Hoje em dia, esse cabo coaxial ele não é mais utilizado para dados, tá? Ainda é utilizado para alguns tipos de TV a cabo, tá? Mas principalmente para monitoramento, tá? Ainda é utilizado os cabos coaxiais. Depois as redes de computadores evoluiu para os cabos de cobre, né? Que são os par trançado, né? Que chega aí a 30 megabits por segundo, tá? Hoje em dia é mais utilizado para telefonia, né? Não é utilizado para dados, mas continua sendo utilizado para dados, mas não é tanto assim mais para telefonia, ok? E o que está sendo cada vez mais utilizado e que é o que tem a maior velocidade na transmissão de dados são as fibras óticas, tá? Que transmite aí uma velocidade de 100 megabits por segundo, tá? E aí é utilizado para TV, né? As TVs por cabo, né? É utilizado muito fibra ótica hoje para telefonia e para dados, ok? A internet hoje, né? Principalmente a internet, essas internet que a gente compra os pacotes, né? Para ter em casa, muitas delas já estão passando tudo para fibra ótica para ter uma qualidade melhor de transmissão, ok? Muito bem, pessoal. Então isso aqui foi a segunda parte do Noções de Rede, tá? Espero que todos fiquem bem e até a próxima.